Nessa etapa dos nossos estudos sobre as profecias, eventualmente nós estaremos lançando mão de informações também psicografadas, de informações também obtidas de vias não mentais ou históricas. Porque há muitas coisas que fazem parte das profecias e que estão longe de serem racionais. Se nós não usamos uma fonte interna, se nós não vamos usar material obtido também por vias internas ou alguma coisa que tenha sido captada de outros níveis ou de hierarquias, a gente ficaria realmente muito limitado. E em outras etapas, nós anunciaremos várias fontes, inclusive o livro Profecias aos que não temem dizer sim, que são impulsos à nossa mente abstrata. Isto é um livro sobre profecias que procuram apelar, que procuram estimular a nossa mente abstrata. A nossa mente abstrata, aquela que quando desperta fica lendo e compreendendo certos símbolos. Então o livro é escrito muito nesta chave. E não há um planejamento rigoroso para esta série de partilhas que nós estamos fazendo nas vigílias, não? Não há um planejamento rigoroso e vai ser muito levado em conta a energia do momento e as necessidades que forem se mostrando. Então, nós chegaremos a uma certa altura a considerar os profetas de hoje os centros planetários. Nós sabemos que hoje tudo isto passou para o âmbito dos centros planetários. E nós vamos ver então, a uma certa altura, o que é que cada centro planetário está nos mostrando, ou o que é que cada centro planetário está profetizando com respeito ao nosso desenvolvimento como humanidade. Mas vamos ver como é que o trabalho vai desenvolvendo e isto irá chegando. Agora, de início, nós estamos vendo os profetas, porque os profetas são aqueles que preparam, com aquilo que eles revelam, os tempos novos. Então, aquilo que um profeta diz, aquilo que um profeta indica, nos prepara para um novo tempo. E, por isso, os profetas são para nós importantes. Esses profetas que se conhece, os bíblicos ou outros, esses eram seres que não eram terrestres, eram seres extraterrestres e eram não só enviados e mandados para cá para nos orientar ou nos revelar coisas ou nos preparar para estágios futuros, como eles vinham, nasciam imbuídos de um espírito cósmico. Um profeta verdadeiro desses bíblicos não são pessoas normais, não são seres desta terra e já vem imbuído com um espírito cósmico naquele grau suficiente que os terrestres, que a humanidade possa suportar. Mas esses profetas que indicavam coisas milhares de anos antes delas acontecerem, isto não são seres normais. Eles estão imbuídos de um conhecimento que vem da mente cósmica, um conhecimento que vem de uma mente maior. E um profeta, nós estamos falando de profetas verdadeiros, não dessas pessoas de hoje que dizem que são profetas. Então, os profetas são enviados em tempos de perigo, quando há perigo de alguma coisa se comprometer muito seriamente do ponto de vista kármico. Então é enviado um profeta, que em geral vem de outro planeta,
ou vem de um mundo que tenha um conhecimento da história e que tenha um conhecimento do plano evolutivo para este planeta. Então, quando há um momento de grande perigo, se envia um profeta. Ou quando há uma necessidade de restaurar o espírito religioso nas pessoas. Quando há uma necessidade das pessoas reverem ou reassumirem o seu processo de ligação com os níveis superiores da consciência. Ou quando há uma grande decadência moral. Então, se envia um profeta. E o profeta faz o seu trabalho e com isto orienta ou dá uma oportunidade para a humanidade se orientar. Os profetas da Bíblia, que todos conhecem, surgiram do ano 1050 até o ano 450 ou 400 antes de Cristo. Então, eles vieram muito antes de Cristo para, inclusive, indicar coisas que ainda nem aconteceram. Uma visão desses profetas ou uma aproximação com esses profetas pode ser uma fonte de informações para nós. E na reunião passada nós tivemos um estudo a respeito deste ponto, de como entendê-los um pouco melhor. Elias, por exemplo, cerca de 750 anos antes de Cristo, nunca escreveu, sempre pregou, sempre falou, não há nada escrito por Elias, mas era um dos que mais alcançava coisas longínquas no tempo material, coisas distantes neste tempo planetário que a gente conhece. Agora, um verdadeiro profeta, ele é sempre independente de uma autoridade civil, ou ele é independente desta linhagem sacerdotal. Ele não precisa ser sacerdote para ser profeta, e ele é independente de qualquer autoridade que se tenha que dar a ele. Porque ele, na sua forma de expressar e na sua forma de ser, principalmente na sua forma de ser, está nos demonstrando a pureza daquilo que ele diz. Então, não se acredita num profeta porque ele fala bem, ou não se acredita num profeta porque ele está falando coisas interessantes. Os profetas penetram e vão a fundo por causa da pureza de vida que eles demonstravam. Mas se surgisse um profeta hoje, ele teria uma vida pura. E é a vida pura dele, totalmente evidente, totalmente descoberta e indiscutível, é isto que dá ao povo, é isto que dá à humanidade a crença por aquilo que está sendo dito. Então, um verdadeiro profeta não conta somente com o que ele está transmitindo. Ele, para transmitir de forma que se aceite e que se veja que é real, a vida dele tem que ser impecável, como eram de todos esses profetas que nós escutamos até hoje. Tanto João Batista, que todos vocês conhecem de nome, não? Tanto João Batista como Jesus foram como aqueles que coroaram todo este tempo de profecias, todo um longo ciclo de profecias. E como se o que João Batista disse e o que Jesus trouxe e disse fosse o coroamento, fosse o final de um grande ciclo de atividade neste sentido. O que os profetas dizem não vem da sensibilidade deles, não vem da sabedoria deles. Um profeta verdadeiro, ele está em contato direto com os arquivos do planeta. Isso que nós chamamos de arquivos do planeta, na falta de um termo melhor,
é aquilo tudo que está registrado no éter planetário, que nós chamamos de Akasha, não? O éter planetário. Neste éter planetário está escrito tudo o que se passou, tudo o que está se passando e tudo o que vai se passar. Então, o profeta, ele tem a leitura neste éter, ele tem a leitura neste nível e neste plano. E ali ele vê, segundo o mecanismo que ele dispõe, ele vê tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que está acontecendo e tudo o que está para acontecer. Agora, ele para ver isto no arquivo e para ele ter a consciência do que está vendo, enfim, para ele ser orientado, ele faz este contato com a sua mônada. De forma que um verdadeiro profeta tem um contato monádico. Ele tem um contato monádico já feito. Ele se relaciona com o cosmos, ele se relaciona com os planos internos através da sua mônada. Um profeta não é informado pela alma e nem informado pela mente. Um profeta tem já um contato monádico. E alguns recebem esta informação através do contato monádico. Ou eles são prolongamentos de alguma entidade acima deles, de uma entidade cósmica. Esses que vão além da mônada própria, esses que recebem não apenas da sua mônada, mas que recebem de uma entidade cósmica, ou que recebem do plano cósmico e não do seu plano monádico, estes são chamados os profetas maiores. Então, um profeta maior não é aquele que vai buscar a informação na sua mônada. A sua mônada é instruída por uma entidade cósmica, então isto é um profeta maior. E aqueles que vão buscar estas profecias na própria mônada, aqueles que têm um contato com a própria mônada, mas não a mônada coligada com uma entidade cósmica, esses que são contatados com a própria mônada, estes são os profetas menores, são chamados profetas menores. Mas, para nós considerarmos um profeta, ele tem que ter o contato monádico e a da sua mônada, no mínimo, que ele deve estar recebendo o que ele transmite. Esses profetas têm a sua individualidade, eles como indivíduo estão permanentemente polarizados nos mundos espirituais e nos mundos incorpóreos. Um verdadeiro profeta está aqui aparentemente, mas a polarização dele não é aqui. E a polarização dele é nos mundos incorpóreos, nos mundos imateriais. E é apenas uma pequena fração de um profeta que está encarnada aqui, que está consciente aqui. De forma que um profeta tem um temperamento completamente estranho para todos nós. Porque a maior parte dele não está aqui. A maior parte dele vive lá nos planos imateriais. Vive nos planos onde ele vê. Vive nos planos com os quais ele contata. Elias, que é um típico grande profeta, não? Típico profeta maior. Elias, mais ou menos 760 anos antes de Cristo, era um que reconhecidamente era compenetrado por esta força cósmica e por esta energia. Tanto assim que ele conseguiu fazer com que alguém que já estava entrando no mundo dos desencarnados, que ele voltasse, que ele fosse trazido de volta. É um poder que vai muito além desses planos onde nós temos a nossa vida material. Para Elias ter trazido de volta alguém que já estava no limite, que já estava traspassando, precisa que a sua ação, que o seu poder vá muito além do poder que nós temos sobre as forças materiais daqui.
os corpos de um profeta têm uma preparação especial. Não é um corpo como o nosso. Ele tem partículas, ele tem substâncias que nele foram introduzidas por vias cósmicas, por vias internas. E são corpos que são preparados durante vidas. Isto é, o ser que é profeta, ele encarna muitas vezes para que ele tenha finalmente um corpo preparado, não? Com partículas adequadas para isto. Esse mesmo princípio da preparação dos corpos de um profeta, este mesmo princípio se aplica hoje para aquilo que nós chamamos de seres contato. Um ser contato normal é quase como um médium. Agora, um ser contato em nível de profecia, um ser contato em nível elevado, este ser tem que passar por um processo nos seus corpos, nas suas partículas. E isto antes era feito através de muitas encarnações. Hoje, esta mudança nas nossas partículas é feita pelos centros planetários ou pelas naves laboratório. Então mudou muita coisa. Então, para nós termos um corpo adequado, para nós termos um corpo sensível, para nós termos um corpo que possa suportar certo tipo de eletricidade que vem com esse contato, não, com os níveis cósmicos, com este tipo de informação. Então esses corpos têm que ter as suas partículas um pouco trabalhadas. E nós sabemos, não, que os centros planetários fazem este trabalho e muito especialmente o centro de Erques. Isaías, que é um profeta maior, conta como é que os corpos dele foram preparados. Como é que os corpos dele foram levados ao ponto de poder receber e transmitir uma profecia. E Isaías descreve isto de uma maneira simbólica. Isaías diz que voou para ele um serafim e que esse serafim trazia na mão uma brasa viva. E o serafim pegou aquela brasa viva e tocou a boca de Isaías com aquela brasa. E o serafim disse a ele: eis que esta brasa tocou os teus lábios e será tirada a tua iniquidade e serão expiados todos os teus pecados. Que de uma forma simbólica para nós, né? Mas para ele foi muito real, como que Isaías foi queimado no próprio plano etérico, para que toda a boca que ia expressar as profecias, toda a boca que ia fazer esse trabalho de profetizar, fosse purificada. E isto foi um serafim, segundo ele. Então, não só Isaías, mas como qualquer profeta, tem que passar por uma purificação, inclusive física. Porque a boca, no plano físico, é que representa esta transmissão da mensagem viva. Então, um profeta tem que estar com o corpo muito mais afinado do que o nosso. O centro de Erques tem hierarquias que fazem esse trabalho. Ou tem naves que emitem esta irradiação e que preparam os corpos para isso. Mas, para isto tudo, é necessário que a hierarquia, ou uma hierarquia do centro planetário, trabalhe o indivíduo. Então, existe uma hierarquia encarregada no centro planetário para elevar essas partículas para que o indivíduo se torne um mensageiro, para que o indivíduo se torne um meio de comunicação mais adequado, um meio de comunicação mais puro e menos contaminado
para ele não contaminar aquilo que ele vai recebendo e que vai passando para nós contaminado. Quando um centro planetário está cuidando da formação ou cuidando do desenvolvimento de um ser contato, de um ser para ser contato, porque hoje nós não dizemos mais profetas, hoje nós temos os seres contato, os seres que fazem um contato e esses são preparados pelos centros planetários. Dos profetas maiores, nós conhecemos Isaías, Jeremias, o livro das Lamentações, que é considerado um livro profético, Baruque, Ezequiel e Daniel. E estes são referências para nós. Não só referências como vida, não só referências como seres e como viviam, que é essencial, como também por aquilo que legaram, por aquilo que nos deixaram. E depois conhece-se vários profetas menores. Profetas menores, isto é, aqueles que no passado colheram, captaram coisas no seu próprio plano monádico. Tomando como referência um código que foi encontrado de forma que a gente possa ler a Bíblia de uma forma diferente, que a gente possa ler a Bíblia de uma forma, não digo científica, mas quase matemática. Segundo este código, Isaías previu a colisão de um cometa com o planeta Júpiter, dizendo até a época do impacto. E ele previu isso 3.000 anos antes de que esta colisão do cometa com Júpiter acontecesse. Então veja que profeta perfeito. E este Isaías nos dá a referência. Então, se nós estamos buscando um melhoramento, se nós estamos buscando um aperfeiçoamento, Isaías nos deixou a sua visão. Então veja que Isaías, apesar de ver com 3.000 anos de antecedência um cometa que vai bater em Júpiter, veja como ele se refere. Ele diz que ele ouviu da mente única, ele ouviu do Senhor o seguinte: eu sou o Senhor. Não existe outro além de mim. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então Isaías se colocava sob esse Senhor. Então veja, um profeta daquele nível, não é? Nos diz que ouviu isto de um nível superior ao dele. Então se vê como existe humildade. Como existe humildade. Um Isaías que diz que há algo acima dele que faz tudo. E que sabe tudo. E que cria o bem, cria o mal. Quando ele diz que Deus cria o bem e que Deus cria o mal, ele está mostrando o nível dele, o nível em que ele está vendo isto. Porque para nós todos Deus é só coisas boas, né? E o mal é do demônio. Então ele chegou a ver que tudo está vindo da mesma fonte. Tudo está vindo da mesma fonte e nós não sabemos porquê. Para nós é incompreensível. Eu vou ler de novo. Eu sou o Senhor, sem rival. Não existe outro além de mim. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então veja que nesses profetas antigos tem coisas que a gente não tem isso na nossa normal compreensão. Nós achamos que o mal é coisa do demônio. Não, o mal está no todo.
Tudo está no todo. Agora, o que é o todo? Quem é o todo? São seres e são mensagens, são níveis de ensinamento que nós teríamos que procurar alcançar. Porque isso nos dá uma maior possibilidade de enfrentarmos o que está aí. O que está aí todo misturado. Então, assim como nós lidamos com o bem, nós temos que aprender a lidar com o mal. Não que a gente vá aderir ao mal, mas precisa aprender a lidar com o mal. Precisa aprender a lidar com tudo. Porque tudo faz parte do todo. E esse todo de onde veio? Isto veio de uma coisa só. Isaías era muito profundo e não deixou de dizer as coisas não que até hoje nós não ouvimos bem. Foi encontrado um pergaminho numa certa caverna que foi atribuído a Isaías, foi atribuído a ele. E Isaías descreve uma situação muito importante para os tempos futuros, isto é, para estes tempos, não? E Isaías fala de um apocalipse e fala de uma tal guerra futura. E ele diz o seguinte, que para vós, para nós, toda esta minha visão nada mais é do que palavras seladas em um livro. Então este livro das informações está selado. Está cheio de palavras, está cheio de coisas, mas esse livro está para ser aberto. Nas próximas reuniões, nós vamos ver um pouco este livro selado e vamos chegar a uma conclusão que cabe a nós encontrar neste livro aquilo que ainda está selado, não? E que se está ali, está disponível, e qual é o nosso poder de penetração para vermos certos detalhes. E Isaías prediz que este livro vai ser aberto e que nós um dia vamos conhecer tudo o que está escrito ali. E 2.500 anos atrás, ele tem lá nos códigos que foram encontrados nos seus escritos uma predição a respeito de guerra nuclear. E ele fala como profeta maior. Ele não fala só em terremotos, ele não fala só em fatos aqui na Terra. Mas quando ele fala em terremoto, quando ele fala nessas ocorrências, ele está falando disto no plano cósmico. Como se tudo aquilo que deve acontecer na Terra, isto deve acontecer no cosmos. Não há um terremoto aqui se ele não está acontecendo em uma certa área do universo. Então Isaías, como profeta maior, ele diz que tudo isto que é o Apocalipse aqui, que em parte nós estamos vivendo e em parte nós ainda não começamos a viver, porque em parte ainda não aconteceu, que isto não é um fato terrestre apenas. Que para estar acontecendo aqui, algo que corresponda a isso está acontecendo no cosmos. É um profeta muito amplo. Jeremias é outro. Jeremias é outro que também prevê muita ruína, prevê muita purificação, mas Jeremias fala muito em restauração, fala muito em reconstrução. Então, na energia das profecias de Jeremias, há sempre a possibilidade de uma reconstrução. Há sempre a possibilidade de um recomeço. Por mais ampla e profunda que seja a purificação e a destruição, vai haver sempre uma oportunidade de recomeço em algum plano, em algum nível. E Jeremias nos alerta muito com respeito ao formalismo religioso. Jeremias era muito duro com respeito ao formalismo religioso,
com respeito a estas regras religiosas, com respeito a esses dogmas religiosos. E ele dizia sempre que os ídolos são inúteis, porque a humanidade é muito idólatra, né? Como vocês sabem. A humanidade facilmente começa a criar ídolos para ela idolatrar. E ele fala da inutilidade disto. Fala da inutilidade porque realmente quando as coisas têm que acontecer, não adianta você estar lançando mão dos seus ídolos, porque o que tem que acontecer vai mesmo acontecer. E ele, com toda essa amplidão de consciência e com tudo isto que ele representava como clareza, ele se voltava para Deus e dizia: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és a minha glória. Veja como esses seres nunca consideram eles o ponto. Todos eles se referem a uma coisa maior. Todos eles estão permanentemente afirmando, confirmando esta coisa maior. Isto é muito importante se observar nos verdadeiros profetas. Nós facilmente dizemos, eu vejo, eu sei, eu digo, eu... O profeta sempre sabe que tudo o que é ele vem de uma fonte superior. Isto para nós é uma referência fundamental. Se nós quisermos ir além da letra morta das informações, ou se nós quisermos ir além das informações que recebemos. Porque não adianta receber informação. Precisa que nós tenhamos uma posição diante daquela informação de humildade. Mas essa humildade já deve vir de quem passa a informação. Porque se ali não existe humildade, aquela informação já está contaminada. Qualquer aproximação com esses profetas maiores, isto nos dá muita aspiração, muita necessidade de nos tornarmos humildes, de nos tornarmos não autor das coisas que acontecem através de nós. E quando nós estamos em contato com os níveis superiores, quando nós estamos em relação com aquilo que vem do alto, se nós não estamos numa atitude de humildade, aquilo está automaticamente deturpado. Aquilo está automaticamente imbuído das nossas forças humanas. E este Jeremias está muito ligado ao livro das Lamentações, que é considerado um livro profético. E nesse livro das Lamentações está nos alertando, está nos ensinando a respeito do retorno kármico. Isto é, nós teríamos que estar muito atentos com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com aquilo que agimos, porque tudo retorna a nós. E quando Jeremias fala do retorno kármico, ele diz: as tuas heranças e as tuas casas vão parar nas mãos dos estrangeiros. Tem-se que comprar a água e tem-se que comprar a lenha, como retorno kármico. Água e lenha que está aí, não? A água está jorrando, a lenha são as árvores que dão, e nós chegamos a comprar a água e chegamos a comprar a lenha. Isto chama-se retorno kármico, de algo que a gente tirou de algum lugar e que agora tem que repor. Heranças e casas foram parar em mãos de estrangeiros. Tinham que comprar a água e a lenha. Sentiam-se castigados pelos erros dos pais. Então veja que esse retorno kármico é uma coisa muito profunda. Como existe a hereditariedade, como existe a lei da hereditariedade ainda, não é? Aqui na Terra, esta lei está para sair. Mas esta lei ainda está aí. E no tempo de Jeremias, no tempo das Lamentações, esta lei do karma era muito evidente. Então, ele sentia esta lei do karma muito presente
e como se nós pudéssemos ser purificados pelos erros dos nossos pais. Isto é, como nós vivemos na lei da hereditariedade, não são exatamente os erros dos nossos pais, mas é aquilo que nós herdamos deles e que passou a fazer parte de nós e que por isso nós temos que ser purificados. Bem, hoje nós já sabemos, através de Erques, através dos ensinamentos de Erques, já sabemos que esta lei kármica material está para ser transcendida. A lei do karma material, mas não o karma superior, não a lei evolutiva superior. Quanto mais nós estivermos entregues, estivermos disponíveis para a nossa purificação kármica material, mais nós vamos nos aproximando, segundo Erques, mais nós vamos aproximando dessa lei evolutiva superior. E talvez seja por isso que vai haver também uma purificação global. Uma purificação global porque a humanidade toda poderá chegar num certo nível de purificação, para que aí se possa transcender ou evoluir dentro desta lei da hereditariedade, que não corresponde mais nem à consciência planetária e não corresponde mais nem a certas almas, que não tem por que estar sendo purificadas pelos erros dos pais. Então, isto é uma lei que, segundo Erques, está sendo transcendida. E nós todos, que estamos vivendo nesta época, que estamos vivendo nesta etapa, vamos ter a oportunidade de ir passando por essa experiência alquímica em nós, de irmos transcendendo esta lei da hereditariedade. Mas para transcender a lei da hereditariedade, tem aí um período, tem aí um ciclo de desapego, tem aí um ciclo em que nós temos que desatar os nossos nós, temos que desatar os nossos laços, porque isto vem de dentro para fora, mas também deve ter uma correspondência de atitude de fora para dentro. Então, quanto mais nós estivermos apegados aos nossos laços, quanto mais estivermos apegados à nossa relação pessoal, individual, com pessoas, com coisas, com ideias, com tudo isto, esta lei do karma material não pode ser transformada no grau que esta época permite. E é muito diferente você estar dentro da lei do karma material e já está em contato com uma lei evolutiva superior, com uma lei de evolução superior. Porque na lei de evolução superior não há pagamento kármico, não há mais isso. De forma que é muito importante para a evolução humana. E diz ainda Jeremias, ou o livro das Lamentações, que sentiam-se castigados pelos erros dos pais. E os escravos dominaram quem os escravizou. Isto é a lei do retorno, que nós estamos ainda sob ela, mas que numa nova humanidade, numa nova terra, isto não vai ser mais assim. E Baruch, que é outro profeta maior, não? Diz que o sol, a lua, as estrelas, tudo isso obedece a Deus. Que o relâmpago, o vento, as nuvens, cumpre o que lhes é mandado. E que o fogo, para purificar tudo isto, vem de cima. É muito interessante nós fazermos essa experiência, porque se nós sabemos, não, que tudo que acontece aqui recebe um comando, que o Sol não é autônomo, que a Lua não é autônoma, enfim, as estrelas não são autônomas, nada é autônomo, como a gente pensa. Não existe nada autônomo. Então tudo isso obedece a uma coisa superior. Tudo isso obedece a uma força superior. E isso Baruch tinha toda a clareza no expressar isto. E que no fim, o fogo que vem de cima é o que resolve tudo. E ele diz que o homem justo, o homem correto, o homem inteligente, não tem ídolos.
não tem ídolos, mas que ele considera este fogo superior, este fogo interno, o autor de tudo isto. E depois nós temos Ezequiel, que prevê grandes massacres, grandes terremotos, grandes coisas, não? E muitas coisas que Ezequiel sugere e que nesses códigos são transmitidos com muito mais precisão, segundo Ezequiel, nós teríamos que realmente estar um pouco mais preparados para recebermos, para vivermos e para resolvermos as coisas dentro desta purificação. E Daniel nos coloca uma pergunta, nos coloca uma interrogação. Será que podemos mudar o que está previsto? Será que nós podemos impedir o que está previsto? Até que ponto nós podemos mudar o que está previsto? Em nós e fora de nós? Isto é uma boa pergunta. E fica sugerido que é muito importante que haja duas afirmações opostas nestas coisas, que é para nós ficarmos com o livre-arbítrio de escolher entre elas. Então existe aqui um uso do livre-arbítrio, por exemplo, posso mudar o que está previsto ou não posso mudar o que está previsto? Parece muito bom que a gente viva esta questão. Provavelmente a gente não vai chegar a conclusão nenhuma com respeito a uma coisa nem outra, mas que a gente viva esta questão, isto é muito importante. É muito importante porque no haver uma possibilidade de o que está previsto ser mudado, ali a gente já vai começar a colocar uma energia positiva. E misteriosamente algo pode acontecer. Nem sempre, mas às vezes pode. Enfim, é como se o mundo não devesse ser deste modo como é. Isso está claro em todas as profecias. É como se o mundo não devesse existir desta forma, mas que dentro deste mundo existe a imperfeição humana. Então a imperfeição humana dentro deste mundo faz com que o mundo seja desta forma. Então nós temos também que cuidar dessa imperfeição. Ninguém está iludido que vai ser perfeito como ser humano, mas cuidar da imperfeição, transformar esta imperfeição, trabalhar esta imperfeição, isto faz parte do trabalho humano, trabalhar a imperfeição. Porque trabalhando a nossa imperfeição, aí vai agir algo que se chama misericórdia. E que alguns conhecem a misericórdia, outros não conhecem, porque nem perceberam que ainda estão vivos por misericórdia. Mas muitos dão valor a esta misericórdia. Então, é muito importante que ao assumir a nossa imperfeição, que ao assumir a nossa responsabilidade pelo mundo ser imperfeito, que a gente conte com a misericórdia. Porque nós não podemos imaginar até que ponto esta misericórdia pode agir. Nós não temos a experiência da infinitude desta misericórdia. Mas aí Daniel, depois de sugerir estas coisas, ele diz que haverá uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que existem as nações. Bem, nós temos que estar preparados, não temos que estar iludidos, não temos que estar pessimistas, não tem por que ser pessimistas, temos que estar preparados, porque estando preparados para entregar-nos a uma força maior, estando preparados para servir no quadro que se apresentar, não? Nós vamos conhecer a misericórdia.
A misericórdia que nós conhecemos não é toda a misericórdia. A Terra, a humanidade, não conhece ainda a extensão da misericórdia. Não importa que a gente tenha uma notícia, tenha uma informação do que está para acontecer. Isto não deve nos assustar. Não deve nos assustar, devemos ter gratidão por estarmos avisados, só que teríamos que estar contando com misericórdia. E é uma misericórdia que irmãos do cosmos estejam presentes aqui com as suas naves. Isto é um sinal de misericórdia. Misericórdia cósmica. E qualquer apelo que a gente faça para o cosmos, para esses irmãos, para um centro intraterreno, para uma hierarquia, qualquer apelo que se faça, é a misericórdia que responde. E da misericórdia vem a resposta. Da misericórdia vem algo que nós ainda não temos ideia do que seja. Mas isto existe. Como se de um lado nós tivéssemos que ter a palavra orgulho, que é algo que vai nos acompanhar até o fim. E do outro lado a palavra misericórdia. E com essas duas energias nós podemos trabalhar. Procurar transformar o nosso orgulho e nos abrir para a misericórdia.